Bom dia, irmãos. É bom estarmos juntos mais um domingo para prestarmos culto ao nosso Deus, para prestarmos louvores ao nosso Deus, para ouvirmos da Sua palavra. E antes de escutarmos o prelúdio, há alguns anúncios que nós gostaríamos de dar. E é com bastante alegria que no próximo domingo nós vamos poder retomar os nossos cultos presenciais. E nós estaremos a ter dois cultos, um às 10 e outro às 11h30, com a duração de 45 minutos aproximadamente. Então, todos os membros de igreja estão a ser contactados telefonicamente e se porventura ainda não foi contactado, não se preocupe que nós estamos a fazer um esforço para contactarmos a todos em tempo útil e o nosso tempo será por inscrição. E se porventura é um visitante regular e não recebeu qualquer contacto, faça-nos saber para poder também, se desejar, poder estar na casa de Deus a louvar o seu nome. Ou se porventura é um visitante que ainda não esteve connosco, que mande mensagem, entre em contacto connosco, que nós temos todo o gosto em informar de tudo da melhor maneira possível. Então serão dois cultos e todas as regras serão cumpridas e será realmente um gosto podermos voltar a dizer: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Então, antes de prestarmos louvor ao nosso Deus, antes de escutarmos a palavra de Deus para nós, vamos ter um tempo de prelúdio. E que este tempo de prelúdio nós possamos estar a orar ao Senhor, a colocar diante dele todas as nossas ânsias, os nossos problemas, as nossas aflições, e que realmente, se houver alguma coisa que impeça uma comunhão com o nosso Deus, que nós coloquemos diante dele em oração esse assunto. Não vamos desperdiçar tempo. Deus está disponível para nos ouvir, Deus está disponível para nos amar. Então vamos falar com Ele antes de prestarmos culto ao nosso Senhor Deus. Vamos então dar início ao nosso ato de louvor e vamos começar por cantar uma música que diz Sonda-me, sonda-me, e vamos aproveitar este tempo para o louvar de coração sincero, que realmente o nosso louvor chegue ao nosso Deus e que nós possamos estar completamente concentrados nas palavras que vamos estar a dizer, nas palavras que vamos estar a cantar ao nosso Deus. No silêncio do meu coração, tento encontrar algo muito bom, digno de te poder dar, digno de ti, ó Senhor. Mais que uma canção, dou-te tudo, ó Senhor.
todo és, ninguém pode entender o que és capaz. O que tenho é teu, é pouco, ó Senhor, vivo para te mais que uma canção, dou-te tudo, ó Senhor, quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Sondas o meu coração e é tudo por ti, Jesus. Sondas o meu coração, sondas o meu coração e é tudo por ti, Jesus. Romanos 12, 1 a 5. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como, num corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Deus com a tua vida, deves amar a Deus com a tua alma, deves amar a Deus com o coração, a tua vida com a tua alma, com o coração, deves amar a Deus com a tua vida. Deus com a tua alma, deves amar a Deus com o coração, com a tua vida, com a tua alma, com o coração. Oh Deus, te amo por tudo que tu és. Oh Deus, te amo por tudo que tu fazes. Oh Deus, te amo. Quero amar-te mais, com a tua vida, com a tua alma, com o coração. Oh Deus, te amo por tudo que tu és. Oh Deus, te amo por tudo que tu
com a minha alma, com o coração. E vamos ter agora um momento de oração, um momento de oração cantado, onde vamos estar a cantar Mostra-nos Cristo. E verdadeiramente, cada dia nós devemos procurar o Senhor Deus. De manhã à noite, toda a nossa vida deve ser uma vida de compromisso, uma vida de fidelidade ao nosso Deus. Então, vamos estar a cantar Onde irei eu, Senhor? E realmente, se nós não tivermos o nosso Deus, nós não podemos ir a lado nenhum. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o único Senhor das nossas vidas. Ele é o único Deus verdadeiro que merece ser louvado. Prepara nossos corações para receber. Quebra o solo duro em nós e toda a descrença. Planta a tua palavra em nós, faz-nos frutificar. Abre os nossos ouvidos, conduz-nos à verdade. Mostra-nos Cristo, mostra-nos Cristo, revela, ó Deus, tua glória, através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Rei. Tua palavra ilumina nossos olhos cegos. Guarda-nos das tentações, faz-nos simples e sábios. Tua palavra é alimento, da escravidão liberta. Riqueza para alma pobre, vem falar-nos hoje. Mostra-nos Cristo, mostra-nos Cristo. Revela, ó Deus, tua glória, através da tua palavra, até que todos confessem Cristo Rei.
Bom dia, irmãos, bem-vindos ao mês de junho, um mês em que nós vamos estar a olhar para aquilo que a Bíblia nos diz acerca dos bons exemplos. E gostava que esta manhã olhássemos para o bom exemplo que temos sobre o valor da vida. O mês de junho, por norma, é o mês que começa a trazer-nos o calor, que começa a trazer uma certa liberdade de movimentos, mas é também o mês indicado para nós percebermos o valor da vida. Vamos abrir juntos em 1º livro de Samuel, capítulo 19, e vamos ler do versículo 11 ao versículo 17 e recordar um texto que eu acredito que seja muito conhecido da maioria de nós, mas um texto que nos fala sobre um momento particularmente difícil para Davi, para a sua esposa Mical e para o rei Saul. Vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo 19, o versículo 11. Mas Saul mandou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Porém, Mical, mulher de Davi, o avisou, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugindo, escapou. Mical tomou uma estátua, deitou-a na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Quando Saul enviou mensageiros para prenderem Davi, ela disse: está doente. Tornou Saul a enviá-los para que vissem a Davi, dizendo-lhes: trazei-mo na cama para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então perguntou Saul a Mical: por que me enganaste assim e deixaste o meu inimigo ir e escapar? Respondeu Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de matar-te. O rei Saul começava a viver os piores dias da sua vida. Estava numa espiral de confusão, de perturbação, porque deixou de lado o temor a Deus e começou a ver inimigos, imagine-se, em quem lhe queria bem. Nós temos uma expressão que Cervantes, o escritor espanhol, nos trouxe, introduziu até para a nossa linguagem portuguesa, os moinhos de vento. E Saul começou a ter moinhos de vento, começou a ver inimigos por toda a parte, inclusivamente em quem lhe queria bem. E esta foi uma das consequências do afastamento espiritual de Saul. Ele afastou-se de Deus, ele não quis saber de Deus, não temeu a Deus e começou naquela, como dizia há pouco, naquela espiral de confusão. Aquela dependência que o deveria guiar enquanto o rei de Israel tinha desaparecido. E um dos seus mais fortes colaboradores, Davi, tornou-se seu genro e foi precisamente ao genro que o rei quis matar. O rei Saul via no seu genro uma oposição. Olhava para Saul e via alguém capaz de lhe roubar o protagonismo das vitórias. Quando voltava das conquistas, das batalhas ali e acolá, Davi era saudado. E isso provocou o ciúme, a inveja em Saul. Então, se naquele momento era assim, o rei Saul levantava uma questão: como será no futuro? Vai querer ele o meu reino? Já não tem o reconhecimento público? Vai também ficar com o meu reino? Foi então que o rei decidiu eliminar no presente um adversário futuro, inexistente. Mas para Saul, Davi era um opositor do futuro. E desta forma, ele antecipou a solução de um perigo que não existia e da melhor maneira para se livrar de todos os opositores. Foi uma escolha errada. E aqui conseguimos perceber o estado de loucura em que o rei tinha caído. A perseguir aqueles que lhe queriam bem, aqueles que lhe podiam ajudar. O versículo 11 diz-nos que ele mandou os homens à casa da sua filha e do genro para que vigiassem os movimentos de Davi e que o matassem pela manhã. O desespero do rei era tal que nem na família ele conseguiu encontrar descanso. Nem na família conseguiu encontrar o apoio. E tudo por causa da maldade do seu coração. Por causa do seu afastamento de Deus. E esta manhã, o primeiro domingo de junho, gostava de lançar um primeiro desafio para nós. Nunca nos afastemos da vontade de Deus. Ainda que possa muito
parecer muito estranho aquela oposição, ou comecemos a pensar pelos outros, isto vai levar-nos ao afastamento de Deus. Não nos afastemos de Deus, porque se o fizermos, vamos cair numa espiral semelhante, numa grande confusão. E hoje aprendemos com Saul: não se afaste de Deus. Não me afaste de Deus. Também podemos ver que para o rei Saul, o desrespeito pela vida humana era enorme. Mas vemos como passou de pai para filha, porque Mical foi astuta e boa esposa. Diz o versículo 11 que ela avisou o marido dos perigos que ele corria se ficasse em casa. Davi tinha de fugir, e interessante que foi a esposa que o alertou para o perigo que o seu próprio pai criara ao agregado familiar. É provável, e somos nós a pensar numa mentalidade muito ocidental, pelos exemplos que temos das monarquias que ainda restam no século XXI, dizemos nós, é provável que Davi e Mical vivessem num palácio. É provável que vivessem num palácio até próximo do palácio do rei Saul. São probabilidades que nós não temos a certeza. Mas talvez dizem que sim. Não vamos afirmar peremptoriamente. Agora, o que sabemos é que as comodidades de Mical e Davi estavam acima da média. E a certeza que temos é que ela tinha bons informadores junto do seu pai. De tal maneira, estas informações eram credíveis, que ela poupa a vida ao marido. E esta é uma situação sempre complicada de gerir. As famílias funcionam muito bem até começar a funcionar mal. E quando há um conflito, quando surge um conflito, geralmente somos convidados a ficar deste ou daquele lado. E agora para Mical fica uma pergunta muito complicada. De que lado deveria estar esta mulher? Do lado do pai ou do marido? Mas o marido não tinha conflito com o pai tinha um conflito com o marido. Então ela deveria tomar que partido? Claro, em que condições normais ela deveria apoiar o pai ou em que condições ela deveria apoiar o marido? Esta era uma situação completamente anormal. E por ser um caso excepcional, Mical escolhe ficar do lado da verdade. Não do lado do pai, não do lado do marido, mas do lado da verdade. Aliás, é bom que se note que ela não toma partido de Davi, ela não está contra o pai, ou seja, ela não entra numa luta, ela não paga para entrar num conflito de provocação ao pai, de raiva, de ódio, de morte ao pai, mas ela escolhe o lado da vida. Ela sabe que o marido corre perigo de vida e poupa esta vida. Repito, não por estar contra o pai, não por ser uma filha rebelde, mas por amar a vida. E é esta a motivação de Mical ao avisar o marido do perigo que corria. Se há pouco lançava um primeiro desafio muito curto. Nunca se afaste de Deus. Porque ao afastar-se de Deus vai cair numa espiral de problemas, de conflitos internos e verá inimigos onde não existem. O segundo desafio é valorizar a vida. Valorize a vida de quem está ao seu lado. Não tanto para provocar outros, não para arranjar conflitos, mas para valorizar a vida. Voltando ao texto. O plano consistia em fazer descer Davi pela janela, enquanto a mulher preparava uma maneira de fingir que o marido estava ali deitado. E o versículo 13 diz-nos que foi uma estátua. Ela colocou lá uma estátua, colocou uma pele de cabra à cabeceira e seria semelhante à estatura do seu marido. Caso os guardas enviados pelo seu pai entrassem pela casa adentro com total desrespeito à procura de Davi, ela diria que ele estava deitado. Estava doente. Mentira. Mentira. Então, mas não é errado mentir? Sim. Nesta situação, Mical mentiu para poupar a vida do marido. E deixem que, irmãos, que vos contextualize um pouco aquilo que aconteceu durante os 12 anos do regime nazi na Alemanha, na década de 30 do século passado. Uma perseguição louca, desenfreada contra os judeus foi tão forte. E não foi só na Alemanha. Na Polónia, na atual República Checa, na Eslováquia, na Hungria. Nestes países completamente maniatados, manipulados pelo regime nazi,
Isto foi uma perseguição feia, triste. É a nossa mancha negra na Europa do século XX. Isto levou à fuga de milhares de judeus, repito, não só da Alemanha, mas da Holanda, da Polónia e de todos os outros países. E muitos judeus morreram, muitos foram presos, mas muitos conseguiram escapar. E porquê? Pela ajuda de homens e mulheres que mentiram aos guardas da SS ou da Gestapo. E porquê? Porque eles sabiam ou desconfiavam que estavam ali judeus escondidos. E estes homens e estas mulheres alemães ajudaram muitos judeus a fugir. O valor da vida sobrepõe-se à obediência a qualquer lei que queira matar. Davi era inocente. A sua esposa Mical sabia o bem. Aliás, o rei Saul também sabia. Mas ainda assim quis matar à mesma o genro. Agora vamos ver o que esta mulher nos ensina. Que lição é que nós podemos retirar deste texto? Não há lei que seja mais importante do que uma vida. Não há lei, eu repito, não há lei que seja mais importante do que uma vida. Isto aplica-se ao aborto, à eutanásia ou à pena de morte. A vida vale mais do que uma lei humana. A vida vale mais do que um castigo ou uma punição prevista na lei. E podemos perceber que, para Deus, é mais importante a vida de uma pessoa do que a satisfação maléfica de cumprir a lei de qualquer rei, presidente ou do governo. A inocência de Davi podia ser o argumento mais forte usado pela sua esposa. E até Mical podia ter dito: pai, ele está inocente. Pai, olha, atenta para o problema onde tu estás. Davi não te quer mal. Ela olhou para a vida humana. E para ela não era só o marido, mas era também o marido. Era uma vida que ele estava. Quando nós temos as nossas convicções acerca deste ou daquele assunto, saibamos analisar à luz deste texto. A vida humana está a ser valorizada por nós? Ou estamos a relativizar o valor que Deus nos dá porque acreditamos neste ou naquele sistema, nesta ou naquela posição? O mundo está revoltado com o que aconteceu em Minneapolis no mês passado. A morte daquele cidadão levou milhares de pessoas às ruas. Foi um ato de selvageria. Não justifica que desta maneira agora, para compensar aquela atitude errada, se deseje, se propague a pena de morte. Também tivemos há pouco tempo aquele caso que nos chocou da menina Valentina aqui em Portugal. Muitos disseram o melhor era o pai ser morto. Matou, tem de morrer. Não é assim. Para Saul, não tinha a mesma perspectiva da filha. A vida de um homem não tinha o mesmo valor que tinha para a filha aos olhos do pai. E apesar de Saul ter informação de que o genro estaria doente, ele ordena que o tragam preso para que ele mesmo o mate. Eu vou reler o versículo 15. Diz assim: tornou Saul a enviá-los para que vissem a Davi, dizendo-lhes: trazei-mo da cama para que eu o mate. Conseguimos perceber a cegueira em que Saul tinha caído, a loucura, o estado total de insanidade em que ele se encontrava. Ele não quis dar ouvidos aos seus mensageiros, ele queria apenas cumprir um capricho maléfico, um homem mau. Aquela cegueira espiritual de Saul fê-lo cair no ridículo. Ele não pensou sequer nas consequências de que aquela morte traria. Que consequências viriam dali? Ele queria matar o seu melhor militar. Isto não passa pela cabeça de ninguém. Iria prejudicar todo o reino por causa de uma suspeita infundada? Seria o rei capaz de se prejudicar a ele, à sua casa, ao seu povo? Mical e Saul estão em campos opostos no exemplo que queremos seguir ao longo deste mês de junho. Repito, um mês que por tradição abre o calor, aumenta a temperatura, que nos faz sentir um pouco mais aliviados na carga que a roupa pesada do inverno nos traz. Não só a primavera chegou, mas também nos traz a alegria, mas a alegria do valor da vida. À luz deste texto, nós queremos ter conversas sobre sentimentos em relação a outras pessoas. Nós seremos chamados a pronunciarmos sobre a capacidade de algumas pessoas
nomeadamente na gestão desta crise, do levantamento das restrições que temos, do confinamento social. Já podemos ter os cultos presenciais a partir da próxima semana, mas nós vamos dizer que aquele fez mal, aquele fez bem, melhor seria aquela proposta e a outra, mas nós devemos olhar para as vidas. Não devemos olhar para os números, devemos olhar para vidas, para o valor da vida. E ter cuidado de nunca nos deixarmos cegar pelo ódio. Aquele fez mal, então eu vou pagar com o mal. Não, pois não. É aquilo que a Bíblia nos ensina. Não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Mical não perde aqui a noção do valor da vida, ao passo que o pai se deixou cegar pela estultícia. Mical não deixou de temer a Deus por causa do mau exemplo do pai, mas o rei deixou de confiar em Deus e quis matar o seu genro, o seu melhor líder militar, o homem que o apoiava, Davi. O valor da vida, e agora fica esta para nós, não está reduzida aos laços familiares que tínhamos. Ou seja, nós só protegemos certas pessoas porque são da nossa família. Só auxiliamos os nossos familiares. Há um texto muito interessante que Jesus diz: se saudarem apenas aos que vos são queridos, se amarem apenas aos que vos são queridos, que diferença tereis com os outros, aqueles que vocês chamam de impuros, os publicanos, os pecadores? Não fazem eles o mesmo? Não apenas estarmos preocupados com o sofrimento dos nossos queridos, dos nossos familiares, e os outros podem sofrer, os outros podem morrer. Nesta semana, durante 2 dias, a Espanha apresentou níveis 0 de mortes por infectados no coronavírus. Uma alegria. Mas nós não estamos em Espanha. Não temos qualquer relação com a Espanha. Oro para todos os dias tínhamos uma notícia semelhante a esta, que é na Itália, que nos Estados Unidos, que em Portugal não haja mais mortes. Este é o significado do valor da vida. Para Saúl, a morte de Davi já tinha acontecido há muito tempo, no seu coração. Só faltava agora materializar este mesmo ódio, esta morte. Para a sua filha, Mical, era importante preservar a vida do seu marido. Mesmo que para isso ela tivesse de enfrentar o próprio pai. É o que acontece. Versículo 17. Ela é chamada à presença do pai e quando o pai lhe pergunta: por que assim me enganaste e deixaste ir o meu inimigo escapar? Atentemos para a resposta de Mical. Porque ele disse: deixa-me ir, porque hei de matar-te. Mentira. Mical volta a mentir e diz ao pai que foi ameaçada pelo marido. O tema da violência doméstica assusta-nos. Talvez devido, e agora vou usar uma teoria, ou aliás, um critério, que são os números. Porque os números, assim, nos assustam. As mortes, ano após ano, no nosso país, só no nosso país, de violência doméstica. Ao longo de todo o ano de 2019, morreram 26 mulheres em Portugal. Foram 35 vítimas, 26 das quais mulheres, ou esposas, ou companheiras, ou antigas companheiras. E Mical estava a dizer ao pai no versículo 17: eu não quero engrossar este número. Caso não o ajudasse, eu faria parte desta estatística. Então, eu quis escapar à fúria do meu marido. Nós não necessitamos de mentir para temer a Deus. O que precisamos é de valorizar a vida humana. Tal como Deus a entende, e também devemos utilizar as ferramentas ao nosso dispor para poupar outros da morte. Quando há pouco falava sobre os muitos alemães que ajudaram os judeus a escapar, o filme dos anos 90, A Lista de Schindler, faz-nos imediatamente reportar para aquele empresário alemão, membro do partido nazi, que ajudou muitos judeus a escapar e que no final do filme aparecem os seus descendentes a colocar uma pedra como sinal de homenagem àquele industrial nazi e que se aproveitou da mão de obra barata para continuar a fazer as suas produções e ainda assim ajudou-os a escapar. Mas há tantos heróis anónimos, pessoas que arriscaram as suas próprias vidas para que outros pudessem escapar do terror, da teia de morte, de ódio, de maldade implementado pelo regime nazi. O exemplo que temos aqui e que queremos seguir em Mical não é mentira, mas o seu esforço em impedir que a insanidade espiritual do seu pai o leve a matar Davi. Mical faz isto.
impede que a loucura do pai faça perder o seu marido. Ela poupou o seu lar, ela protegeu a vida do seu marido e é esse exemplo que queremos tirar deste texto bíblico. O valor da vida é infinitamente superior ao cumprimento de uma lei, ao capricho satânico de um qualquer líder. Mas também aprendemos que, se nos afastarmos de Deus, a vida dos outros será sempre uma questão de estatística. Para Jesus, a nossa vida é tão importante que Ele veio ter connosco. Hoje, dia 7 de junho, o dia que nós olhamos para a nossa vida e percebemos que não somos uma estatística, não somos um número, a mais ou menos em relação ao ano passado. Aliás, nós nem sequer estamos no templo, nem sequer podemos olhar uns para os outros e quando fizermos vamos fazê-lo com máscara. Vamos até contar quem tem máscara desta ou daquela cor. Mas sabem? Deus valoriza-nos de tal maneira, ama-nos de tal maneira, que enviou Jesus para morrer por nós. Este é o valor que Deus dá à sua vida. Para impedir que cada um de nós morresse, permanecesse morto nos pecados. Mical percebeu que o valor da vida era muito superior a uma ordem, a uma loucura do Pai. E hoje percebemos que a vida humana, não se pode comparar a bens materiais, a crescimento do PIB, a aumento da inflação ou das exportações e importações. Não. A vida humana é muito, muito mais importante. Eu desafio a que quem hoje está a ver, ouvir, possa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Para quem crê que a vida humana é muito mais do que esta contagem de meses, anos e décadas, pode também ter a certeza de que Deus vê a sua vida como muito mais importante. Há vida depois da morte. E essa vida é em Jesus. Jesus que veio, morreu em nosso lugar. Mesmo não merecendo, Ele entregou-se por nós. Limpou todo o nosso pecado. E nós hoje somos livres, não só para o adorar e preparar o culto da próxima semana, que será presencial. Será muito bom estar junto de outros irmãos, de outras irmãs, mas estar junto a agradecer pela vida de cada um deles. Nesta manhã, termino lançando um desafio. Ao reler este texto bíblico, por quem sente que deve orar? Por que vida é que sente que se deve esforçar mais? Que deve valorizar mais? Eu desejo que esta semana de junho comece da melhor maneira. Com a valorização da vida humana. De alguém que esteja perto de si. Ame essa pessoa. Fale de Jesus. E permita que essa mesma pessoa sinta, experimente a libertação que Jesus dá. Uma boa semana e que Deus muito nos abençoe. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti.
palavras dos meus lábios e o meditar do coração agrada-me a ti, ó Senhor. Chegámos então ao fim do nosso ato de culto. Foi um tempo bom, produtivo, em que nós podemos realmente pensar no valor da vida e no como a vida com Jesus tem mais significado e mais alegria. No próximo domingo estaremos juntos. Façam a vossa inscrição para que realmente nós possamos, enquanto corpo, enquanto família, poder louvar e honrar o nome do nosso Deus aqui no seu templo. Boa semana.